cansado de trabalhar o mês inteiro e sentir que o dinheiro nunca evolui? Se você olha para o mercado cripto e sente medo, confusão ou acha que isso é coisa para especialistas, ou se você simplesmente não tem tempo para passar horas estudando gráficos, operando e vivendo preso na frente de uma tela, então os próximos minutos podem ser a virada de chave da sua vida financeira. Porque enquanto a maioria ainda perde dinheiro por emoção, medo e decisões impulsivas, existe um grupo de pessoas comuns usando tecnologia automatizada para fazer o mercado trabalhar por elas, 24 horas por dia. E hoje você vai entender exatamente como isso funciona. Se você já quis lucrar no mercado cripto, mas travou só de olhar para gráficos, candles, indicadores e termos complicados, se você é ocupado demais para acompanhar o mercado o dia inteiro, ou se você simplesmente cansou de depender apenas do seu esforço manual para ganhar dinheiro, preste muita atenção, porque a ReedByte foi criada para transformar estratégias avançadas, antes acessíveis apenas a traders experientes e grandes investidores, em uma solução simples, automatizada e acessível para pessoas comuns. Imagine ter ao seu lado o funcionário mais disciplinado do mundo. Ele não dorme, não se distrai, não sente medo, não age por ganância, não opera por impulso, não desiste depois de uma sequência ruim e nunca deixa uma oportunidade passar por estar cansado. Esse funcionário é o seu robô ReedByte. A ReedByte desenvolveu uma tecnologia que opera de forma automatizada, seguindo parâmetros inteligentes, com foco em consistência, controle e redução da interferência emocional. Para quem está começando do zero, a plataforma foi pensada para ser simples. Você não precisa ser trader. Você não precisa entender programação. Você não precisa passar horas estudando gráficos. A ReedByte traduz o complexo em uma experiência visual, intuitiva e prática. É como apertar o botão de partida de uma máquina treinada para executar uma estratégia por você. E para quem já investe, mas não tem tempo, a vantagem é ainda maior. Você configura, ativa, acompanha e segue vivendo a sua vida, seu bot, suas regras, seu controle. O capital continua sob sua gestão, a decisão continua nas suas mãos, mas a execução pesada, repetitiva e emocionalmente desgastante fica com a tecnologia. Agora vamos falar a verdade que pouca gente tem coragem de dizer. O mercado cripto não dorme. Ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Enquanto você dorme, o mercado se move. Enquanto você trabalha, o mercado se move. Enquanto você está no trânsito, almoçando ou cuidando da família, o mercado continua se movendo. E quando você tenta operar manualmente, acontece o que acontece com a maioria das pessoas. Você entra atrasado, sai cedo demais, compra no topo, vende no fundo, tenta recuperar prejuízo no desespero, aumenta a mão sem planejamento e transforma uma boa estratégia em uma sequência de decisões emocionais. O problema não é só falta de conhecimento, o problema é execução, porque uma estratégia boa, executada com medo, pressa e ansiedade, pode gerar resultados ruins. O mercado não perdoa a emoção, o mercado premia disciplina. E é exatamente por isso que a ReedByte existe, para tirar você do improviso e colocar você dentro de um ecossistema automatizado, com regras, proteção e execução estratégica. Os problemas e dificuldades deixarão de existir quando você para de tentar vencer o mercado no braço e começa a usar tecnologia ultra avançada e a inteligência artificial. A ReedByte funciona como um ecossistema financeiro automatizado. Ela acompanha o mercado continuamente, identifica oportunidades conforme a estratégia configurada e executa operações com lógica, velocidade e disciplina. Quando o mercado apresenta uma entrada, o sistema age. Quando o mercado se movimenta contra a posição, ele não entra em pânico. Ele aplica reforços inteligentes conforme os parâmetros definidos. Quando o alvo de lucro é atingido, o Take Profit executa automaticamente. E quando o risco precisa ser controlado, o Stop Loss atua como proteção.
Na prática, pense na Readbyte como um GPS financeiro dentro de um carro blindado. Se a rota muda, ele recalcula. Se existe uma oportunidade, ele acelera. Se existe risco, ele freia. Se o caminho fica instável, ele ajusta a estratégia. E tudo isso acontece em uma interface que qualquer pessoa consegue entender, mesmo que você nunca tenha operado antes, mesmo que você tenha medo de gráficos, mesmo que você não tenha tempo para ficar acompanhando o mercado. A Readbyte foi criada para que você não precise dominar o mercado antes de começar. Você começa usando um sistema que já foi pensado para simplificar a jornada. O que a Readbyte coloca nas suas mãos? Automação 24/7. A tecnologia operando enquanto você vive sua rotina. Controle de risco. Ferramentas como Stop Loss, Take Profit e configurações estratégicas para ajudar a proteger sua operação. Execução sem emoção. O robô não sente medo, não age por impulso e não tenta se vingar do mercado. Facilidade de uso. Uma experiência visual moderna, inspirada nas plataformas mais avançadas do mundo, mas desenhada para ser simples como um aplicativo de banco. Autonomia. Você define as regras, acompanha os resultados e mantém o controle da sua operação. A matemática da Readbyte é simples. Automação plus controle plus consistência. Uma nova forma de operar. Não se trata de promessa mágica. Trata-se de usar tecnologia para substituir erro emocional por execução disciplinada. E no mercado, disciplina não é detalhe, disciplina é vantagem competitiva. Agora, um ponto essencial: segurança. A Readbyte não tem acesso ao seu capital. Você tem o controle total do seu dinheiro. A integração acontece por meio de API conectada à Binance, permitindo que o sistema execute operações conforme as permissões configuradas. Isso significa que você continua com o controle da sua conta e do seu capital. A chave API pode ser configurada com permissões específicas, como leitura e execução de trades, mantendo desativadas permissões sensíveis, como saque, quando essa configuração estiver disponível e corretamente aplicada. A própria documentação da Binance mostra que as permissões de uma chave API podem incluir leitura, trading, futuros e também informar se saques estão habilitados ou desabilitados. Na prática, isso reforça um ponto poderoso: o robô pode operar, mas o capital permanece sob sua gestão. Além disso, boas práticas como restrição por IP, proteção da chave API e configuração correta de permissões aumentam a segurança da integração. A Binance.us, por exemplo, recomenda vincular IPs à chave API para aumentar a segurança da conta. Em outras palavras, você não entrega sua conta, você conecta uma tecnologia, você define permissões, você acompanha tudo. Tecnologia trabalhando, capital sob controle, decisão nas suas mãos. Esse é um dos maiores diferenciais da Readbyte. Agora imagine algo ainda mais forte. E se além de usar a tecnologia para operar, você também pudesse criar uma segunda fonte de renda, indicando a plataforma para outras pessoas? A Readbyte desenvolveu um sistema de comissões agressivo, inteligente e sustentável. Você pode receber de 26% até 66% sobre ativações dentro do plano de indicações, conforme seu ranking e crescimento da sua rede. E o ponto de entrada é acessível. Com uma recarga mínima de uns 20 reais, você já pode iniciar sua jornada como usuário e parceiro da plataforma. Pense no poder disso. Você não está apenas apresentando um produto qualquer. Você está apresentando uma solução para uma dor real. Pessoas que querem entrar no mercado, mas não sabem como. Pessoas que têm medo de operar. Pessoas que não têm tempo. Pessoas que já perderam dinheiro por emoção. Pessoas que procuram uma oportunidade digital com tecnologia, automação e potencial de escala. A Readbyte une duas forças: automação financeira, paz, crescimento por indicação. Isso cria um modelo em que você pode se beneficiar do uso da tecnologia e também da expansão da comunidade. Você provavelmente já viu empresas que complicam tudo, planos confusos, regras escondidas, pagamentos manuais, atrasos, falta de clareza.
Na Readbyte, o processo é simples, rastreável e automatizado. Funciona em 4 etapas. A pessoa realiza a ativação ou compra de crédito. O sistema identifica automaticamente a rede de indicação. O sistema valida o ranking correspondente. A comissão é direcionada para a carteira de bônus, sem depender de análise manual, sem precisar cobrar ninguém, sem ficar perguntando quando vai cair. O sistema foi desenhado para trazer clareza, rastreabilidade e previsibilidade. O que é seu precisa estar visível. O que é seu precisa ser rastreável. O que é seu precisa chegar até você. Esse é o tipo de transparência que constrói confiança. E confiança é o ativo mais importante em qualquer negócio digital. Como a Readbyte pode pagar até 66% sem comprometer a sustentabilidade do sistema? A resposta está no modelo de corte diferencial. A Readbyte não paga a mesma comissão repetidas vezes para todos os níveis. Ela paga a diferença entre os ranks. Isso evita duplicidade, protege a matemática do plano e torna a distribuição mais equilibrada. Exemplo prático: imagine uma ativação de $100 dentro da rede. Um líder V1 tem direito a 26%. Ele recebe os 26%. Acima dele, um líder V3 tem direito a 42%, mas ele não recebe 42% inteiros de novo. Ele recebe apenas a diferença entre 42% e 26%, ou seja, os a 16%. No topo, um líder V6 tem direito a 66%. Ele recebe a diferença restante até o teto, ou seja, os 24%. Total distribuído, os 66%. A matemática fecha. O sistema não paga em duplicidade. A empresa preserva sustentabilidade. E os líderes são recompensados de forma proporcional ao crescimento. Esse é o ponto-chave. Não é bagunça. Não é improviso. É engenharia de comissões. A Readbyte criou um sistema blindado, altamente sustentável para durar a vida toda. Vitalício que poderá passar de você para todas as suas próximas gerações. Na Readbyte, você não entra no escuro. Você sabe onde começa. Você sabe para onde pode ir. E você sabe quais são os próximos passos. Você pode iniciar como rank V1, recebendo 26%. Conforme sua rede se desenvolve, você pode evoluir pelos ranks até chegar ao V6, alcançando o teto máximo de 66%. A lógica é simples. Quanto mais você cresce, mais você participa. Quanto mais liderança você constrói, maior pode ser sua recompensa. Quanto mais você ajuda outras pessoas a entenderem a oportunidade, mais o seu ecossistema se fortalece. Aqui não existe crescimento invisível, existe trilha, existe meta, existe rank, existe direção. Quem tem direção avança, quem tem sistema escala. Quem tem decisão, muda de nível. A Readbyte não entrega apenas uma plataforma, ela te mostra o caminho da prosperidade e liberdade financeira. Agora, andar por este caminho é uma decisão só sua. Agora vem um diferencial poderoso. Em muitos modelos tradicionais, quando alguém da sua equipe cresce demais e atinge o mesmo nível que você, isso pode se tornar um problema. Na Readbyte é o contrário. Aqui, liderança verdadeira é premiada. Se alguém da sua equipe direta atingir o mesmo ranking que você pode receber um bônus de match de 10%. Isso muda tudo, porque agora você não precisa segurar ninguém. Você não precisa ter medo de ensinar. Você não precisa competir com sua própria equipe. Na Readbyte, quanto mais você ajuda alguém a crescer, mais o sistema reconhece sua liderança. É um modelo que incentiva colaboração, duplicação e crescimento coletivo. Aqui, líder não bloqueia líder. Líder forma líder. E líder que forma líder merece ser recompensado. Esse é o tipo de mentalidade que cria comunidades fortes e negócios duradouros. A Readbyte também resolve outro grande problema do mercado: a confusão. Muita gente desiste antes de começar porque se sente perdida. Termos técnicos, painéis complexos, linguagem difícil, processos confusos. A Readbyte simplifica tudo. O painel traz explicações claras sobre conceitos como patrocinador direto, rank, carteira de bônus, take profit, stop loss, DCA, long, short. Você não precisa virar especialista em uma semana.
Você precisa entender o suficiente para começar com segurança, acompanhar sua operação e evoluir com clareza. A plataforma foi criada para transformar confusão em controle. E quando você entende o que está acontecendo, você para de agir com medo. Você passa a agir com consciência. Esse é o primeiro passo para qualquer virada financeira. Agora, chegamos ao coração da operação, a estratégia de ciclo hedge. Vamos simplificar. A maioria das pessoas entra no mercado apostando em uma única direção. Se acha que vai subir, compra. Se o mercado cai, sofre. Se entra em pânico, vende no prejuízo. A Readbit trabalha com uma lógica mais inteligente. Em vez de depender apenas de uma direção, o robô pode operar com posições long e short, buscando aproveitar movimentos do mercado com uma estrutura mais estratégica. Para o iniciante, pense assim: se você aposta apenas na subida e o mercado cai, você fica vulnerável. Mas quando existe uma estratégia que considera diferentes movimentos do mercado, você ganha mais flexibilidade. Além disso, quando o mercado se movimenta contra uma posição, o robô pode acionar reforços inteligentes por DCA. Exemplo prático: imagine que uma entrada foi feita em 100. O preço cai para 80. Em vez de agir por desespero, o sistema pode executar uma nova entrada planejada, reduzindo o preço médio da posição. Assim, uma recuperação menor do mercado pode ser suficiente para buscar o alvo de take profit. Tudo isso com parâmetros de controle, acompanhamento em tempo real e stop loss configurado para limitar riscos conforme a estratégia definida. A grande diferença é esta: o iniciante reage, o emocional se desespera, o robô executa o plano, e no mercado, quem executa o plano tem uma vantagem que a maioria das pessoas nunca teve. Se você está pensando em, mas eu não entendo nada de trade, perfeito! A Readbit foi feita exatamente para pessoas como você. Você não precisa começar decorando indicadores. Você não precisa passar noites assistindo vídeos técnicos. Você não precisa tentar adivinhar se o mercado vai subir ou cair. Você precisa de uma estrutura que simplifique o caminho. Pense na Readbit como usar um aplicativo de transporte. Você não precisa saber como o motor funciona. Você não precisa conhecer todas as rotas da cidade. Você não precisa calcular cada curva. Você coloca o destino, acompanha a viagem e deixa o sistema executar o trajeto. Com a Readbit, a lógica é parecida. Você configura, acompanha e deixa a tecnologia trabalhar dentro dos parâmetros definidos. O conhecimento ajuda, mas a automação acelera. E para quem está começando, começar com uma ferramenta simples pode ser a diferença entre ficar travado por anos ou dar o primeiro passo hoje. Agora, se você já investe, trabalha muito e não tem tempo, a Readbit também foi feita para você. Talvez você entenda que existem oportunidades no mercado cripto, mas não consegue acompanhar tudo. Você tem reuniões, compromissos, família, rotina, negócios, cansaço, e quando finalmente senta para olhar o gráfico, a oportunidade já passou. A Readbit resolve essa dor com automação. Você não precisa estar presente em cada movimento. O sistema acompanha o mercado por você. Você não precisa ficar refém da tela. Você acompanha pelo dashboard. Você não precisa operar cansado depois de um dia inteiro de trabalho. O robô executa com base em regras, não em emoção. Seu tempo é caro demais para ser desperdiçado tentando vencer o mercado no improviso. A Readbit permite que você coloque a tecnologia na linha de frente, enquanto você foca no que realmente importa. William James disse uma frase poderosa: quando você precisa fazer uma escolha e não faz, isso já é uma escolha. E hoje, diante da Readbit, você também tem uma escolha. Você pode escolher continuar esperando, continuar dizendo depois eu vejo, continuar assistindo o mercado se mover enquanto seu dinheiro permanece parado, continuar dependendo apenas do seu tempo, do seu esforço e da sua energia. Ou pode escolher agir agora, porque não se cadastrar hoje